Olá, boa noite e bem-vindos ao podcast do Tolu. Eu sou o Luís Lóio e hoje vamos estar à conversa com um amigo de criação. Crescemos no bairro da Telegrafia, para alguns bairros do Bife, para outros TSF, Telegrafia Sem Fios. Bem, iremos recordar algumas das brincadeiras da altura. Jogador da bola, na altura todos o queriam na equipa. Homem com um estilo muito juvenil. Homem amigo do seu amigo, sempre bem disposto, sempre pronto para contar uma boa anedota. Gargalhada sempre pela certa. Hoje já perto dos 60 anos, ainda com um porte atlético invejável. Iremos saber como se mantém em forma. Bem, e gosta do FQP, carago. Bem, vamos dar então as boas-vindas ao grande Zeca Amorim. Olá, Zeca. Viva Luís Lóio. Ora, o Luís Lóio convidou-me para aqui, para uma conversa engraçada. Vamos tentar que ela seja engraçada. Isto já lá vão muitos anos. Ele mentiu em algumas coisas, porque a minha jovialidade já lá vai. Não tenho, obviamente, grande porte atlético, infelizmente. Mas pronto, estamos aqui para uma conversa agradável e que tudo corra bem. Ok, Zeca, então vamos começar. Portanto, tu tens 58 anos, vamos recuar muitos aninhos atrás. Conta-me, por favor, onde é que tu nasceste? Pois eu nasci em Vila Nova de Gaia, Mafamudo, mais precisamente, Uau! em 65 e vim para Coimbra com um ano. Portanto, considero-me também mais conimbricense, obviamente, não é? Ok, sim. Mas vieste porque, causa dos teus pais em trabalho, certo? Exatamente. O meu pai era guarda prisional, na penitenciária de Custóias, depois arranjou para cá para Coimbra. A minha mãe começou até num café no Porto, conseguiu vir para os Correios, para os CTTs e veio para Coimbra. E foi essa a mudança, portanto. Vieram os dois para Coimbra e foi aqui que se estabeleceram. Ok. Recordas-te, portanto, vieste com um ano, para que escola que andaste em Coimbra? Pronto, pois na altura nós não tínhamos hipótese de ir para infantários, não é? Sim, claro. Como deves saber. Eu comecei na escola dos Olivais, Santo António dos Olivais. Na altura era a escola só para rapazes, havia escolas separadas. Havia a escola de Celas que era para raparigas e havia a escola dos Olivais que era só para rapazes. Foi aí que eu andei, depois segui o meu percurso daí para o Martim de Freitas. Deixa-me só, na escola primária, algum professor que te marcou para a vida, sem contar com as reguadas, como é óbvio? Engraçado, marcaram-me dois e os dois se chamavam Amilcar. Na Milka, sim. O professor Amilcar da primeira classe, que não sei porque me reprovou, na altura havia muito aquelas situações de dar umas prendas valentes aos professores, pronto, e Claro. no entanto ele chumbou-me a mim e conseguiu passar um gajo que era mais burro que uma porta, não me interessa. Foi onde eu chamei na primeira classe e marcou-me o professor Amilcar da terceira classe, que era um excelente professor. Ensinou muito, obviamente. Claro. Ele tinha uma coisa, chegava ao intervalo, chegava ao toque de intervalo, não é? Para a gente ir para o intervalo, e ele reunia lá a turma toda e começava a procurar a toada muito rapidamente. Quem falhava, pois ele ia fazer a colheita da reguada. Mas nunca fez mal. É uma coisa que hoje em dia que se fazem isso, é logo uma agressão, não sei o quê. Foi muito bom e aprendemos bastante. Bem, e depois daí da escola primária passas para o ciclo, não é? Para o Martim de Freitas na altura, O Galinheiro. que depois consideraram o Galinheiro. Obviamente que aquilo, por exemplo, tinha lá um ginásiozinho que se a bola batia lá em cima caía uma placa, tinha que ter cuidado. Mas pronto, foram 2 anitos ali, passaram rápido, se calhar demais, porque depois uma pessoa vai para uma situação que é o José Falcão, que apanhávamos pessoal já com uma idade muito grande e nós éramos novatos ali, embora não passasse dificuldades, houve quem lá passou dificuldades, mas na altura ninguém chamava isso bullying. E essa, o que é que consideras essas dificuldades?
Tu eras o mais novo, mais pequeno, era a altura, era de ser novo, era agressões físicas, verbais, esse tal bullying, que agora chama-se bullying. Como te disse, eu nunca passei grandes dificuldades, porque também já tinha uma certa altura. Quando fui para lá, o pessoal tinha a mania de mandar baixar o bicho, que era para dar uma caldaça, não sei o quê. Yeah. E eu, claro, havia um gajo que era mais ou menos da minha altura, mandavam fazer isso e eu mandava-os dar uma volta, não é? Prontos, éramos um caso de irreverentes também. Eu já vinha de uma situação de irreverência que a gente viveu num bairro também que fazíamos maluquices, não é? E, portanto, muitas mesmo. mas independentemente disso, eu cheguei ao ponto, quando cheguei também a uma altura que sempre lutei contra isso, sempre lutei contra o bullying, sempre lutei contra as pessoas que eram quase supostamente postas de lado numa turma, que isso aconteceu em turmas minhas, e eu sempre protegi, sempre tive a mania de proteger os mais fracos. Sim, também sim. não sou forte, Claro. mas atenção. E uma vez tive uma situação no José Falcão a sair à hora do almoço, e estava lá um rapaz, pá, a mandar calçadas, eu nessa altura já andava no 8º ano. E à hora do almoço está a sair os miúdos, pá, e ele a mandar cada caldaça nos miúdos, pá, que eu fiquei aparvalhado, nunca mais me esqueço do nome dele, que era o Borboleta, a gente tinha a alcunha dele, o Borboleta. Epá, olha, teve o azar que eu vinha sair a seguir, e quem levou a caldaça foi ele, e eu disse, pá, nos miúdos nunca mais bates. Pronto. E as coisas passaram-se assim. e mais situações o Zé Falcão tem um historial brutal, não é? Tem. Muita coisa, Olha, muitas histórias. Muita história. E passaste algumas delas, não é? Nós tínhamos lá dois sujeitos que já tinham, pá, cada um tinha 1,90 m, que era o António e o Nini. E esses também eram os protetores do pessoal mais novo. Eu achava piada, porque se alguém arranjava ali alguma confusão, lá estavam eles por perto como caralho. Aquilo, cada um tinha uma talocha, se mandasse uma talochada no, os gajos iam pelo corredor abaixo, que era um instante. E estávamos chave. Uma vez veio lá uma chapada, também, de uma pessoa que deves conhecer, pá, que havia dois irmãos ali era para ali para António José de Almeida, perto do Clube de Celas. Os Lacerda, Os Lacerda, que eram sim. muito altos. Sim. O Lacerda Louro, pá, uma vez comecei a gozar com ele, pá, pois o gajo apanhou-me e mandou uma chapada, não é? Pronto, lá está, Claro. o gajo tem que ir a comer. E não passa mais daí, pronto, acabou-se. E ele conhecia, mas, opá, eu não posso contar aqui, que acho que isso é mais maneira, não é? Claro. Mas posso dar à vontade de apanhar o pi. Opá, pronto, era assim. Eu estava a apetecer dizer, ó Lacerda, vai à merda. E depois, olha, o gajo apanhou-me e eu lixei. São essas coisas, não é? Não vou dizer, Então, e nessa altura da escola, dessa altura do Zé Falcão, algum professor que Epá, tem alguma referência? Tenho referências de... O meu melhor ano foi o 8º F. Professores espetaculares. E turmas, amigos? E turma, sim. Espetacular, pá. Éramos considerados a pior turma do liceu. Brutal. Mas pelos professores éramos considerados a melhor turma. É engraçado. E nesse ano... Então, e o que é que fazia essa diferença? O que é que fazia essa diferença? Epá, não sei porquê, porque nós já éramos brincalhões, era coisa tal, e pensavam que a gente que éramos os revolucionários, quando não éramos. Pronto. Tínhamos moto repetente. Pois. Pronto. E engraçado, nesse ano quem chumbou foram os 4 alunos que ficaram lá na turma em primeiro lugar. E um deles até ficou irreverente até dizer chega, coitado dele. E nós não fazíamos nada disso. E os professores adoravam-nos. Nós fazíamos, dávamos bem com todos. Aliás, houve um professor que andou metido com o professor francês, e a gente via essas coisas e brincávamos e usávamos, sem stress nenhum. Acontece, tenho uma situação que é nesse 8º F. O único professor que marcou um bocado foi um professor que era o Faustino, de Geografia. Esse era o único que estava fora do contexto, além de ser um tarado sexual. Pois. A gente ia apanhá-lo, se viéssemos para baixo, à sessão das 6, na avenida com o jornal aberto, que era para ninguém o ver, que ele ia ver os filmes pornográficos. Sim, na altura, sim. Atirava-se às estagiárias, que parecia coisa má. Tem essa coisa, e ele era lixado nisso. Ele sabes o que é? Eu passei a geografia com uma nota de 12, mas todos os pontos que eu tive até ao fim do ano foram sempre negativas, porque o gajo via-me a falar com os colegas, eu estava sempre, estava com os colegas, pronto, e o gajo vinha a entrar, via-me com os colegas, e não sei, o gajo tinha uma aversão. Um gajo Alguém que tivesse ou coisas miúdas ou não sei o quê.
E esse sacana, pá, eu ia comparar os pontos com colegas meus, eles tinham as mesmas coisas praticamente, e eu tinha negativo e eles tinham positivo, mas eu nunca desisti. E eu chego ao fim do ano e dá-me positivo e passa-me. Estás a ver como é que estes gajos são? É lá, Caralho. isso, É verdade. isso Chega ao o fim gajo, do ano. o gajo queria de qualquer coisa contigo, não? O único ponto que eu tive positiva foi o último e ele passou-me. É engraçado. Tive o azar. Também coisa. Depois apanhei eu ele já no 10º ano com a opção de antropologia cultural. E ele já me conhecia, não é? Claro. Quando eu apanhei no 10º ano, o primeiro ponto que eu tenho 14. Boa. E nunca mais tive problemas de Com coisa. ele. Zero. Aquilo era uma coisa qualquer que ele não gostava. Que eu uma vez também vi na sala de geografia, ele a sair de lá, gente a entrar e ele a sair de lá, e uma estagiária toda vermelha. Eu faço ideia às propostas que ele andou a fazer. Andou a fazer. Maganão, gajo, maganão. Olha, conta aí, tu, na tua juventude, jogavas futebol? Foste alguma vez federado? Ou tiveste alguma modalidade federada? Ou era só mesmo para gozo do prazer de jogar à bola? Eu sempre gostei de jogar à bola. Epá, eu não gosto muito de falar nisto, mas vou falar. Eu acho que nunca fui jogar a bola porque nunca tive grande apoio do meu falecido pai. O falecido pai foi jogador e nunca gostou que eu jogasse a bola. Isto é um bocado a realidade. Aliás, mas o teu pai foi jogador da bola? O meu pai jogou no União de Coimbra e no União de Coimbra foi para o Benfica, onde jogou durante 2 anos, salvo erro. Jogou no Benfica? Não na sabia. Épocas de 44 a 46. E ele então, a experiência que ele teve, disse para ele mesmo, o meu filho não vai ser... Aliás, eu vou-te contar uma peripécia. Na altura, isto já mais para a frente, não é? Porque eu estou a falar isto ainda em novato. Sim. Porque eu cheguei a treinar aos iniciados da Académica. Sozinho. Agarrei, fui por ali abaixo para o Santa Cruz e deixei de ir treinar porque eles mudaram os treinos, porque já sabe, a Académica vivia um bocado dos senhores doutores, os filhos, Especialistas. E mudaram os treinos para onde dava mais jeito para esse, e eu, obviamente comecei a não ter a oportunidade de ir aos treinos e deixei disso. Depois, mais para a frente, tive uma situação muito engraçada. Uma vez estávamos a jogar ali no campozinho da Igreja Nossa Senhora de Lourdes. Sim. Onde a gente passava muito tempo. E ele foi lá jogar e estava a jogar connosco e bem ter comigo se eu não queria jogar para os júniores da Académica. Eu disse, Dr. Mário Campos, só se for para os séniores, porque eu já tenho 19 anos, na altura com 19 anos uma pessoa era sénior, não era júnior. Pronto, e ele disse, tal. Porque estava a pensar que eu era júnior e convidou-me logo. Pronto. E depois tem outra situação, já mais à frente, em que vamos jogar futsal pelo Clube Recreativo Montes Claros. E eu passo, senhora, vamos e tal, tudo bem, tal. Quem é que eles apresentam como treinador? O meu pai. Já viu? O meu pai como treinador. Eu disse, pronto, isto já está tudo enganado. Bem, acho que foi o primeiro jogo, logo o primeiro jogo, aquilo foi no Pavilhão da Palmeira. Logo no primeiro jogo, era contra a Casa Ana, que eram os gajos da Rua Direita. Então, mas o teu pai nunca aceitou ter um filho futebolista? Foi? Não gostava que eu jogasse a bola. Não, mas ele gostava de bola? Gostava, sim. Aconteceu alguma coisa que ele não, tenha... eu acho que o meu pai pensava que o futebol da altura dele, que era sempre, que era como este agora, que era perigoso e não sei o quê. Mas obviamente perigoso é sempre. Claro. Ainda hoje em dia é, mas pronto, eu tinha essa opção. O que é que acontece? Pronto, ele depois vai-nos treinar, logo no primeiro jogo, calha-nos os gajos da Rua Direita e eu andava lá picado com um, passado 10 minutos tiram logo. Olha, mas tens essa mágoa, ficou marcado para... podias ter continuado e... Eu penso que sim, não sei onde é que poderia ir ou não, claro. mas pronto, mas tenho pessoas que sabem perfeitamente que disseram, eu às vezes até costumo brincar com isso, passei ao lado de uma grande carreira, que era a 43, ou caralho, mas pronto, mas agora não há nada a fazer, mas não, claro, também, claro. O meu pai é meu pai, não é? Claro. Isso venha lá quem vier, não é por causa disso, mas pronto, olha. Ficou marcado, ficou para a vida, mas que se lixe. Já lá vai. Ok.
Agora falando, tu falaste do bairro e há bocado que nós tínhamos muita brincadeira, muita... Olha, posso só, desculpa de interromper, posso só voltar um bocadinho atrás também? Podes? Só Claro, para contar claro. uma coisa. Claro, Pá, claro, volta. realmente, pá, eu recebi a minha primeira medalha até foi entregue pelo teu pai, o Solóio, que fez uma prova de atletismo lá na rua. Na rua. E eu fiquei em primeiro lugar. E o Vítor ficou em segundo e o Vítor chegou lá assim, Eu lembro. Eu perco sempre nas vidas. E cantou gente. Não, Isso é só para recordar a segundito. eu lembro uma situação, nunca mais me esqueço. Nunca mais me esqueço. Está nas minhas memórias também. Há uma prova que o meu pai organiza, que era sempre ali para São Silvestre, não sei o quê. Ele tinha a mania de organizar esses eventos, olha, como eu organizo muita coisa. E o meu pai organizava esse desporto, foi o de bicicleta, foi atletismo. Eu lembro de uma das bicicletas nos terrenos lá em cima, no seminário, lá para trás. Que agora são prédios, não é? Como Sei. E aquilo era, não sei Onde a gente ia buscar os pinheiros. Exatamente, para a árvore de Natal, para o Natal. E lembro perfeitamente que há uma prova que aquilo era tipo BTT, digamos assim, a descer, e há uma dessas provas com o Vítor. Já não sei quem é que... Eu acho que ganhou da vida, acho eu. Eu já não sei quem é que ganhou, não sei que... Acho que foi Vitor, penso eu. Mas eu já digo porquê. Porque eu lembro-me porque ele, desde que saiu lá do terreno, porque estava aqui um gajo em cima, e assim, lá em baixo, não sei o quê, e ele, isto foi mal contado, e não sei o quê, isto é uma merda, foi assim uma coisa qualquer. E depois fomos para o bairro para a entrega de medalhas, e quem ganha é eu. Nunca mais me esqueço. Estava a reclamar, isto foi mal contado, isto é uma bigarice, chega lá, os resultados, não sei quem. Era o meu pai, era o Ernesto. Ainda tenho uma foto, olha a pena, mas na montagem eu vou pôr aqui a foto, aqui ao canto, eu vou pôr aqui no canto essa foto das medalhas, que eu sei que anda aí uma das fotos, onde estamos todos nós, era o Vítor, era o... Eu já não me lembro. Mas eu acho que não estou aí. Eu acho que não estou nessa foto. Eu acho que o David está, mas eu não estou nessa foto, acho eu. Não tenho a certeza. A prova de atletismo. É que eu fiz uma prova de bicicletas. Que nós saímos do bairro, íamos a Carrocelas, descíamos a Rua Augusta, subíamos a Trindade Coelho António de Almeida e regressávamos ao bairro. Era esse o trajeto. Então o Vítor, eu vinha por ali abaixo com ele, porque eu achava piada, eu sabia correr mais que ele. Claro. Pronto, sabia, não havia hipótese. Yeah. Então deixava ouvir e ia todo porreiro ao passeio com ele e tal. Depois chegava ali à subida da Trindade e dava os ticões e ia embora. Ele ficava. Estás a ver o Vítor? Yeah. Lembro-me perfeitamente a gente ir fazer um jogo quando havia aqueles convívios do bairro, dos os solteiros e casados. Sim. E casados, e ele sai de lá, o melhor em campo fui eu. Era o gava de cesto. O Vítor era engraçado dessas coisas. Ele dizia sempre, ele gabava-se muito bem. Olha, e nessas brincadeiras todas, tens saudades desse tempo? Era onde se brincava, muitas. Porque, uma pessoa saía para a rua. Eu lembro perfeitamente, olha, vou-te contar uma situação. A gente tinha a mania de brincar aos polícias e ladrões. Yeah. Íamos brincar aos polícias e ladrões, até os pais nos chamarem, já era de noite e não sei o que, isto estamos a falar de verão. Uma vez cheguei a ir a casa jantar e voltar outra vez para o jogo e eles andavam à minha procura. Portanto, é só para tu ver essas brincadeiras que funcionavam bem. Aliás, e andávamos à vontade. E lembras quando a gente saía do Zé Falcão, ou o que seja, do Martins de Freitas, a gente chegava à rua às 5 da manhã. Isto é mais tarde. Isso já é outras alturas. Não era às 5 da manhã, era às 5 da tarde, 6 da tarde. A gente chegava ali, punha as mochilas, alguns que não levavam mochilas, metíamos no chão. E jogávamos ali à bola. E depois só saímos todos. Olha, naquela os centros, a gente jogava aos centros, não é? Aquilo metia ali, sei lá,
20 No- gajos. no coisa, 20 na- gajos. Na garagem. Na garagem? A garagem Ok, era onde fazia a bifurcação da das rua ruas, para baixo das e para ruas, cima. da Era. bairro, da rua, do bairro de cima e bairro de baixo, era aquela a garagem do Gil, né? E depois a gente Gil. chegámos ali e passámos ali 15, 20 minutos, uma hora ali aos Na centros, boa, e depois sempre- chegava sempre na outro, boa. chegava outro, Sempre na chegava boa. outro, chegava outro, e estávamos ali na boa. Só saímos lá Olha, quando os pais me chamavam da rua de baixo, não é? E os da rua de cima. o meu ouvia-se bem. O meu pai, quando era a chamar, ouvia-se bem. Ouvia-se na rua de baixo, que eu às vezes estava na rua de baixo, e ele a chamar: Zeca, vem para casa. Pronto, está na hora, está tudo já. E agora os miúdos era diferente. Não A tem, gente não, mas é que não tem. Apesar disto, a dos falta telemóveis de e não sei o quê, convivência. há muita dificuldade também de hoje em dia se brincar na rua. E já dá uns anos a esta parte. A televisão mete muito medo. Sempre houve roubos, sempre houve Sim, mas não era violação, tanto, pá. Sempre, não era tanto. Não Nós era é que tanto. não ouvíamos tanto. Não, mas e não era tanto. Ô Luís, um gajo andava na rua, eu estou-me a lembrar, e se andares um bocadinho para a frente, eu já com uma certa idade, com os 16 anos, eu queria comprar uns sapatos e ver os saldos, não é? Sim. E eu, às vezes, ia visitar as lojas da Baixa à meia-noite, nunca havia problema nenhum. Passado uns tempos, ninguém podia andar na Baixa a essa hora, enquanto gostavam de uma navalha ou não sei o quê, para te assaltar. Sim, Isto é a sim. realidade. E hoje em dia, Portanto, hoje em dia ainda pior. Aliás, hoje em dia ainda pior. Eu conheço logística, os lojistas lá da Bahia, fecham, o horário de fecho da loja é às 7, eles fecham às 6 porque já não há Não há clientes movimento. e há só assaltos, e eles Muito complicado. nós temos que ver aqui uma coisa. Na nossa altura havia os giros da polícia. Sim, Lembras-te? sim. Eu passava sempre 2 polícias ali, a gente sabia o tempo que eles davam a volta ao bairro, então já da Almeida. Hoje em dia. Hoje não há polícias na rua. Há em carros quando são chamados. Não, há polícia, não. Há polícia municipal que a vida deles é andar a passar multas nos Multas, estacionamentos pronto, e aquilo, é porque não só fazem isso. mais nada. Mais nada. Não mais é a nada. polícia, a PSP tem poucos elementos, e efetivamente há muito poucos elementos, e é uma dificuldade enorme para cada vez isto está pior e eles não conseguem. Olha, na tua juventude, o que é que te recordas da tua juventude? A tua juventude naquela de não só escola, mas a tua juventude de férias, de convivência. Isto foi fases. Eu, por exemplo, a minha juventude de Os férias. convívios, A minha férias. juventude de férias, eu não gostava de ir de férias quando era mais pequenito. Porque um gajo tinha aquela coisa de brincar, então eu queria Sim, brincar com os meus amigos e não gostava de ir de férias. Mas a gente ia sempre, o meu pai Claro. queria sempre ir aí, eu lá. Epá, depois passas por uma fase mais da adolescência, não é? Quando passas para a fase da adolescência, pá, já são outras vivências, pá, já metem-se as miúdas e um gajo, porque nós temos uma coisa, não é? Eu no meu tempo a gente andava atrás delas, depois Claro. passado um tempo eles é que andavam atrás deles porque eles não passavam cartuchos, isto é a Claro, realidade, é verdade. não é É mentira verdade. nenhuma. Pá, mas eu penso que passei uma juventude, continuo a dizer, não fui um grande estudante, fui um grande manante. Mas, pá, diverti-me na adolescência principalmente, pá, acho que tive uma adolescência, pá, saudável, mesmo assim, desde festas de garagem, pá, depois vem as discotecas, pá, enfim, por aí fora. Mas sempre, e claro, sem nunca ter aquela coisa de jogar a bola, o futsal, não sei o quê, né? Sempre Sim. tive essas gaitas também. E pá, e havia muito mais convivência, penso eu. Aliás, a questão que nós temos agora é que depois as vidas vão mudando, não é? Claro. A gente casa-se, no meu caso divorcia-se, pá, mas isso não sei quantos casos é que há por aí, mas acho que há muitos. Qualquer dia começa-se a festejar também o divórcio. Sim, Não, já ouvi quem faça isso. Já ouvi quem faça isso, não é? Mas pronto, mas as vivências depois tornam-se diferentes, não é? Uhum. Porque a gente deixa de estar com muitas pessoas, não é? É que, ao meu caso, eu estou aqui hoje e, quer dizer, já te encontrei ali ou aqui, mas não com aquela frequência com que a gente se via. Sim, sim, completamente. Completamente a diferente, gente não é? já há 40 anos para aí que a Pois. gente já não se via. não é? Pois, estas situações. Só cumprimentar por aí, por ali. Isto é, pronto, é o ciclo da vida, não é? Claro, claro. Pronto. claro. Eu achei engraçado, pronto, e as pessoas vão saber, eu tenho 4 filhas, não é?
E o engraçado depois é que aconteceu umas coisas engraçadas. A minha mais velha foi namorar com um rapaz que eu conhecia o pai dele. A minha mais nova foi namorar com o rapaz que eu conhecia a mãe, que morou lá, Na rua? na rua, que era a Cati, Lapa. Não sei se te lembras, que morava Na descida. na descida. Sim. Era o filho dela. Pronto, essas coisas engraçadas. É aquilo que A costumo minha dizer, Cristiana esteve a namorar com um rapaz que eu conhecia os pais. é como eu costumo dizer que a cidade é uma aldeia. Muito Parece que é pequenina, muito grande, mas muito uma pessoa nada, pode não se ver, mas acaba por depois mais tarde e conhecer as pessoas. Então, mas claro, eu conhecia Claro, ali, eu claro. conhecia lá, tal. É, Muito engraçado isso. Eu digo, quando o meu miúdo começou a frequentar vai para o ténis, vai para o futsal, vai para o futebol, não sei o quê, e quando ele comecei também a conviver com pessoas que eu via na escola. Tu andaste no Jafacão? Andei. Já Estás a ver? tem, Portanto, esta cidade circula. só quem sai, muito, pronto, há pessoal que sai para fora, não é? Que é o caso. Claro, Eu, por exemplo, claro. temos o Luizito está em Lisboa, Sim. eu às vezes apanho aqui, que eu venho à mãe, Claro. e é quando eu vejo. Pois, no nível de contacto. fora esses que vão para fora, optaram por sair de de resto Coimbra, ainda está- daí está tudo por aqui, penso Anda eu. tudo por aqui e um gajo muitas vezes não se vê, pá, e é porque não dá, cada um tem a sua coisa, tem a sua vida, enfim, e não dá para uma pessoa se encontrar. O Zé Alcim teve uma coisa muito engraçada, foi aquele convívio que a gente teve. Sim, teve uma ação, uma atitude muito boa. Foi bestial, pá, só que depois é tal, pá, e para um gajo organizar isso e depois andar a coisa, aquela gaita é trabalhosa, obviamente. que Muito trabalhosa e É, aliás é complicado. ficaram na altura 3 pessoas, ele foi e organizou aquilo tudo. Sim. Nessa altura ficou 3 pessoas para organizar, já lá vai 3, 4 anos, mais, isto foi antes da pandemia, portanto Já, 2018, 19, para aí, já não faço a mínima ideia. Já, mais. Portanto, e até agora ainda não houve ninguém que avançasse. Pá, estive a para pensar fazer nisso, isso. eu já estive a pensar nisso, pá, mas depois começa assim, pá, casei-me com 28 anos. 28? Não, 28. Eu namorei 9 anos 9 anos, é isso. e casei-me com 28. 28. Depois desse casamento, tu tens 4 filhas, Sim. certo? 4 filhas. 3 ou 4? 4. 4. E agora peço para pôr aí, por favor. Bons escutadores. E agora, vê só. Olá, nós somos as Abril e somos as filhas dos Nikita Bismaguides. E agora cada um de nós vai deixar uma mensagem para o nosso pai, vai dizer uma coisinha sobre ele. Então, o nosso pai sempre foi muito amigo do seu amigo, é uma pessoa muito preocupada com o outro, que põe muitas das vezes até os amigos dele à frente dos seus próprios interesses, e acho que é uma das qualidades que eu mais valorizo nele. Então, o meu pai é muito carinhoso e comprou-me sempre um chocolatinho para me fazer feliz. Além de carinhoso, é muito preocupado, está sempre a tentar perceber o que é que se passa com as filhas e sempre a ligar e sempre a querer dar um bocadinho mais de si. Ele até dá o que não tem, por vezes. Então, o meu pai é a alma da festa. É a pessoa mais divertida do grupo, tem sempre uma piada para contar, às vezes até se ri sozinho da própria piada e é como eu disse, é o mais divertido e mete toda a gente a sorrir, toda a gente a brincar. Gostamos muito de ti e temos muito orgulho em tudo aquilo que tu és. Beijinho! Aqui está. Isto, as princesas. Não tens-me a chorar, pá. As tuas princesas. São. Sem sombra de dúvida. Aqui elas mais novas. Eu estava à espera de me rir e meteste-me a chorar, pá. Conta. Sim. Pá, olha, estão todas bem. A Débora, pá, tem sido uma pessoa espetacular. Ela dá aulas de ginástica acrobática. Já levou pessoas a europeus de ginástica.
num clubezito cá de Coimbra, que é o Vigor, e que com a dimensão de outros clubes é uma coisa enorme. Ela ano passado recebeu um prémio até do Diário de Coimbra, que eles fazem, não sei o quê, como uma treinadora. Epá, é fantástico, pronto. A Filipa tirou enfermagem, pá, pronto, faz o seu trabalho, também dá aulas de ginástica, ela também foi uma ginástica que foi campeã nacional, em trio. A Cristiana tirou artes e está... Agora identifiquem-me, por favor. A Débora é do A Débora meio, é do meio, que é a mais velha. a Filipa É esta. é essa que é a segunda, a Cristiana daquele lado a terceira, E esta é e a mais Leonora pesada. é a primeira, é a última, que é a mais novita, tem 15 anos neste momento, e está no José Falcão. A Cristiana tirou artes, está a dar aulas em part-time também numa escola ali em Antanhol, e também dá ginástica, dá aulas de ginástica também. Felizmente estão todas bem. Falamos então, estávamos a falar de trabalho. Lembras-te qual foi o teu primeiro emprego? Opa, eu lembro, mas antes disso vou-te contar uma coisa. Então, Sabes que a minha conta. mãe tem uma mágoa muito grande de mim. Então, Eu na altura comecei a namorar com a minha ex-mulher e ela queria que eu entrasse nos Correios. Aham. E eu fui fazer aquilo tudo, mas depois disse que não ia, que não gostava de fardas. Na altura usava fardas. Claro. E quem vai entrar a seguir a mim, tu vais te impressionar. Eu não entro porque me recuso. Entrou o Fanã e o falecido Zé Baleia. O Zé Baleio, que era o gajo, líder da Nicolau, Não, António José de Almeida. António José de Almeida, mesmo ao pé do clube, é verdade. Sim. Isto é verdade que eu estou a dizer. E eu recusei, e a minha mãe nunca mais me perdoou isso. Ainda hoje, com 84 anos, fala nisso. Tu podias ser engenheiro ou doutor e podias estar nos Correios. Mas pronto. Depois. Pois, porque o Fanã, sim, o Fanã está nos Foi Correios. nessa está nos altura. Correios, Ele exatamente. entrou para carteiro. nessa altura. Exatamente. E agora bem, depois eu começo a trabalhar numa empresa como vendedora, numa empresa de produtos de higiene e limpeza, que era a Sogel Centro, que hoje os filhos têm a Centroquímica, que era o Sr. Fernando Aleixo. Pronto, eu cheguei a estar eu fiz um curso de técnica de vendas, o primeiro, cá em Coimbra. Foi o primeiro curso de técnica de vendas e eu estive a estagiar no stand do meu sogro, o meu falecido sogro, Zé Manel, que tinha a boutique alto ali na Rua Menor de Albuquerque. É exatamente. Onde Depois eu comprei o meu primeiro carro? Depois daí, então, por intermédio dele até, porque o Fernando Aleixo tinha lá a lavandaria ao lado, também lidava com lavandarias e coisa, e isso aconteceu e eu fui trabalhar para ele, tive 7 anos nessa empresa como vendedor. E depois costumo dizer que mais valia ter partido das duas pernas. Porque depois Então, mas porquê? tive um convite. Mas porquê é que devias ter partido das pernas? Não devias ter aceitado? O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Não devia ter saído. É tão simples quanto isso. Ah, não devias ter saído? Sim. Ok. Porque acontece, tenho um convite de um rapaz, isto já por outros conhecimentos, Sim. de Lisboa, que me procurou se eu não queria fazer aqui a distribuição das revistas da Ordem dos Médicos e Ordem dos Engenheiros, aqui em Coimbra. Aham. Pá, e a proposta, sim senhora, tudo bem, era boa. Pá, eu andei quase um ano a trabalhar nisso, a receber. Eu ganhava uma média, e na altura estamos a falar em contos, Luís, eu ganhava uma média de 250 contos por mês. Muito boa na altura, atenção. Trabalhava Atenção. 15 dias. Eu saí da empresa onde eu estava, eu ganhava 100 contos mais comissões. E fui fazer isso. 250 contos por mês, trabalhava 15 dias. 3 dias era para separar etiquetas, 3.000, 4.000 etiquetas, para depois meter nas revistas e fazer distribuição. Aconteceu que eles em Lisboa, que eles é que estavam com esse contrato, e em vez de irem fazer isso, começaram a entregar 500 escudos aos miúdos da rua para eles irem fazer distribuição. E os miúdos da rua agarravam nas revistas e metiam no caixote de lixo, pá. Pois. O que é que aconteceu? Houve a reclamação da Ordem dos Médicos, Não estavam a receber? não estavam a receber, retiraram isso dessa empresa, que eu ia buscar as revistas até aqui à VASP, está a ver? Retiraram o serviço e eu e o sujeito do Porto é que ficámos de mãos a abanar. Esse rapaz ainda me ficou de dinheiro.
Foi para o Brasil e pronto. E acabou a história por aí. Opá, pois olha, depois a seguir a isso, arranjo trabalho na Figueira, embarcações de recreio. Epá, só que eu fui para uma empresa, pá, que um dos sócios, um gajo impecável. Mas gostaste de estar aí? Gostei. Porque tu és uma pessoa desportista, ar livre, Gostei, opa. e via, na altura, falava contigo, passava, não sei o quê, stress. e tu estavas muito contente, gostavas muito daquilo, não é? É pá, sabes porquê? Porque a Figueira tem uma qualidade de vida imensa. Não há stress. Mas não vivias lá, Não. trabalhavas lá, E vinha, e vinha. mas tu estavas ali de inverno sem stress nenhum, pá. E se calhar Pois. se estás ao pé do mar, pá, não sei. Aquilo era uma coisa maravilhosa. Acontece, pá, é com... Mas o que é que fazias lá? Tu, Opá, eu fui para lá como vendedor. Só que acabei por... Epá, tu estás à Fazer um espera pouco- de inverno que venha alguém para comprar um barco. esquece. É um bocado difícil. Então adaptei-me porque um dos sócios, o José Luciano, fazia a parte da mecânica e o caralho. E aprendi um bocado com ele e ajudava. Comecei a pintar fundos aos barcos. Epá, pronto, e andava entretido com isso. Fazias um pouco de tudo. E fazia um pouco de tudo, Luís. Mas sempre porreiro. E depois era questão de ir buscar barcos ou coisa, no transporte. Nós tínhamos o Jeep lá, não é? Mas tu Íamos tinhas buscar a o carta, barco. a carta de... Não. Não? Mas Mas não ias buscar o barco no mar, ias buscar a terra. terra. Ah, ok. No mar. No mar cheguei a sair para ires e arrascar, mas nunca tive a carta de marinheiro. Ah, ok. Mas a polícia marítima me cumprimentava, não passava por mim. Não, Zeca, estás bom? E eu, tudo bem, já. Ah, Mas isso. eles sabiam que eu não tinha carta. Mas Já te conheciam, não é? Da Oh, terra. era de lá. Terra. A oportunidade que eu tive para ir tirar a carta foi num sábado, que era o comandante Ferreira Gordo, que eu costumava ir buscar o barco dele ao outro lado, e vinha com o barco dele para fazer as revisões e não sei o quê. E ele num sábado chega lá, o Zeca, vai lá no estande tirar a carta à borla. Yeah. Na altura a carta custava 28 contos. Yeah, Ele dava-me uma carta à borla, porque a gente fazia as revisões. Claro. Não sei o quê. Eu fiquei sozinho nesse sábado, não me apareceu lá ninguém, nenhum dos sócios, nenhuma coisa. Estava lá eu sozinho, não podia fechar a loja. Claro. Não podia, nunca mais tirei a carta. Pá, são aquelas coisas que claro. acontecem, estás a ver na altura errada. Exatamente. Enfim, mas tinha uma qualidade de vida bestial. Entretanto, aquilo que os sócios, houve um deles, que era o Gravatinhas, a gente chamava-lhe o Gravatinhas, que ele trabalhava até com brinquedos, mas era dos maiores vigaristas que eu conheci, ele e o pai. Então, um dia chegaram lá e quiseram fazer uma... Como é que eu tenho a dizer? Penhorar. Sim. Quem é que foi penhorar aquilo? Um tal de senhor Joaquim, que era da família dele, que lhe emprestou 1000 contos. E ele disse que foi à firma, quando aqueles 1000 contos nunca lá apareceram, dos tará-los em Lisboa e nas festas e não sei o Pois, quê. naquelas coisas. E o homem chegou lá e recebeu o dinheiro e quis penhorar aquela gaita, uma confusão do caralho, tirar as coisas. Entretanto, esse gajo saiu da sociedade, o outro pega numa parte da cota, pagou-lhe a cota e não sei o quê, o gajo ainda teve ao luxo de ir lá roubar o Jeep para ir vendê-lo. Vê lá tu, merda assim. Yeah. E aquilo começou a correr mal. É tanto mal que fechou. Fechou e embora, pronto, eu vim para Coimbra, para um sítio onde eu nunca tinha sido convidado várias vezes e nunca quis trabalhar lá, pelo João Mariano, onde é que era? No Osvaldo Toste. É os voltaste. Eu já quando era vendedor, o João Mariano quis levar para lá e eu disse que não, porque o Osvaldo Toste sempre me deu uma má impressão dele, sempre tive uma má impressão dele. Ali em Coselhas. Conclusão, mas acabei por ir para lá trabalhar, estive lá 2 anos. Estive lá 2 anos, que ele depois não... Ele até tremia. Eu estive lá 2 anos, estava como chefe... Se quiseres beber água, tens ali, esqueci-me de dizer isso. Estava como chefe de armazém. Obviamente, o chefe de armazém, o João Marino, o chefe de armazém é para orientar este pessoal e o caralho. Obviamente que eu era incapaz, quando vinham coisas para descarregar, não sei o quê e tal, eu não ficava ali, eu sou chefe, eu era... Eras o primeiro a ir. Eu acompanhava com eles, Claro. As montagens, tudo, eu fazia as montagens por aí fora, que eu cheguei lá ao pé deles e disse, isto o chefe de armazém, se a gente trabalhar todos em conjunto, as coisas correm bem, não há cá chefe de armazém para ninguém. E foram correndo, eu conseguia aguentar os gajos, às vezes em Lisboa, queriam se vir embora às 6, e eu disse, mais um bocadito e a gente acaba esta gaita aqui, escusa de cá vir outra vez. Claro. E fazíamos isso e eles aguentavam comigo, O que é que acontece? Eu estava a ganhar na altura ali 90 contos.
umas motos. E ele um dia, o Mariano vai de férias, isto foi em julho, ou caralho, o Mariano vai de férias, foi em agosto. O Mariano vai de férias e eu venho ter comigo e tal, que eu tinha que tirar uma pessoa, porque era muita gente e o caralho. E como eu era o que ganhava mais, Claro. estás a ver, era o escolhido para sair. Só que se eu não quisesse, porque eu já tinha passado o tempo, ele tinha que me avisar na altura Com 30 dias de com 30 dias, e já tinha passado o tempo, estás a perceber? E ele estava a tremer por lá, e, pá, mas eu já estava farto das merdas dele também, porque afinal era uma pessoa intragável. Um gajo que queria fazer o serviço bem e tudo, e ele era intragável, pá, uma pessoa intragável, enfim. E eu é que segurava lá os rapazes. E eu, opa, Osvaldo, não se preocupe, não esteja preocupado, você passa uma carta para o desemprego, e eu assim, tal. E depois fui para o desemprego, tive desemprego, mas entretanto, o Zé Luciano abriu ali um estaminésito aqui em Sozelas, um bocado antes, nos Fornos. E eu fui para lá trabalhar com ele. Mas, epá, isto não se deve dizer, pá, mas eu estava no desemprego e estava ali a trabalhar, a ganhar por fora. Claro, mas isto não passa para o ar. Pronto. Eu corto esta parte. Eu corto isto, não há Epá, problema. pronto, mas entretanto o Zé também saiu dali, foi para a Figueira, ainda hoje coisa para eu ir para a Figueira, pá, só que é complicado eu agora estar a fazer essa vida novamente todos os dias, ir para a Figueira e vir, não dá. É complicado e não. E disse ao Zé, opá, aguenta as broncas, mas eu não tenho capacidade para neste momento, isto já há uns anos atrás, e continuamos na mesma. Depois daí, ora saio do Zé dali e é que vou para a última empresa onde eu estive, pá, que era a Ortocantinha de material médico e de enfermagem, essas coisas, e ortopédico. Sim. Epá, pronto, e estive lá, ora, 4 anos, salvo erro. Epá, e logo no primeiro Foram ano... bons momentos. Logo no primeiro ano comecei a ver as coisas mal paradas. E Mal paradas no sentido de atenção. Assustaste Atenção, logo. não. Ele é mais novo que eu, Luís Lucas, um excelente patrão, pá, não é por causa disso. Comecei foi a ver as coisas já andarem para trás, ou seja, comecei-me a perceber de situações em que havia ali dívidas. No dia a dia E ele não se estava preocupava, quer dizer, não se preocupava não. ali. E tu já estavas a ver que ia afundar. Que isto afundava, e comecei a alertar, pá, Luís, olha isto assim, olha isto assim assado, e ele, pá, não deixa estar. Que chegou a um ponto, foi ao ponto que chegou, antes da pandemia. Claro. Aliás, eu tenho um ABC porque já era o único funcionário que ele lá tinha. E eu tenho um ABC nessa altura. Tu tiveste um ABC? Eu tive um ABC lá, que só me deitei e chamei e disse, pá, chamei não porque eu não estou bem. E eu depois tive um mês sem ir trabalhar. E depois regresso, mas entretanto ele depois entrei em insolvência antes do Covid, pá, porque obviamente... Claro. Começou-se a acumular. E com o Covid foi muitas e empresas abaixo. Isto tínhamos não clientes, vem. não, mas aquilo foi antes. Nós tínhamos clientes com dívidas de 14, 15 mil euros. Para uma empresa daquelas não pode. Pois. E eles depois começaram-lhe a cortar também a boca, não é? Pois. Então, eu chego uma vez para ir buscar material a Passos Ferreira e não me ofereceram material. Quer dizer, fui gastar 50 euros de gasóleo na altura a ir e vir sem jeito nenhum. Sim, é. E ele foi também assim. não tinha a ideia de que eles também iam cortar isso, não é? Mas podiam ter avisado. Olha, resumindo, Entretanto, entro no coisa. Espera aí, diz. falta o resto. Entretanto, fico desempregado e depois chega a Segurança Social e a senhora diz-me: pá, não, você já está há 4 anos, você vai ficar já para a reforma antecipada, que é desempregado de longa duração. Pronto, ainda sou penalizado em 160 euros porque dizem que eu cheguei a acordo com ele. Eu disse, concluído, tu neste momento estás reformado na pré-reforma, é isso? Já estou na pré-reforma, exatamente. Agora até aos 65 anos estou com essa penalização. 65 anos? Até aos 65. Depois passas... Depois dão novamente esse valor. Esse valor. Vamos ver se dão. Pois, se dão. Mas pronto, olha, é assim. Olha, resumindo a tua vida e toda... se pudesses, mudavas alguma coisa? O quê? Arrependes-te de alguma coisa de ter feito? Opa, se calhar mudava a situação quando saí daquela situação que já estava há muitos anos naquela firma, pá, e... Aquela onde tu querias partir a perna. Foi aquela questão de ganhar mais dinheiro e afinal as coisas
foi tudo muito lindo, mas depois ficou muito escuro. Pois. Pá, penso que sim, penso que aí... Pá, de resto, olha, não me arrependo nada do que fiz enquanto estudante moinante. Pronto, é pá. Claro, é A vida, gente não dá é para vida. tudo, nem todos Claro. podem ser doutores, porque senão isto fica cheio de doutores e, depois- e engenheiros e o caralho, e depois não há espaço para tudo. E depois ias para um supermercado, não é? Trabalhar para um supermercado. Não tenho nada contra isso. Claro, atenção. nem eu trabalho no. Não, tu és, Eu sou doutora, não é? tu és quase dono daquilo, que é diferente. Está quase a vir embora. Não, mas acho que é a parte que me arrependo. Então, esta, pá, penso que Olha. passei uma adolescência fantástica, pá, passei uma infância fantástica com aquele grupo ali, pá, da rua, pá, porque era uma coisa sã, saudável, que hoje em dia já não se vê muito e não se vê mesmo. Sim, aliás, É difícil comparado ver. com os bairros que... Aliás, nessa altura havia muito isso, éramos bairristas, não Era, é? camaradagem, muita camaradagem. Éramos nós, o bairro de Celas, éramos nós, o bairro de Celas, era a Conchada. E os e havia- Tolineiros, e havia esse todo o grupo, havia os gajos da Nicolau Santos, na Guerra sim, Junqueiro, da Junqueiro, era uma guerra do carago. Mas pronto, acho que aí... Fazendo a comparação para agora, não é? E era, um era bocado- muito saudável, muito saudável. Olha, e Zeca como Zeca, os teus gostos de música, gostas de ouvir música, vais ao teatro, vais pronto, ao cinema, gostas de ler, o que é que, fora dessas coisas, os teus hobbies? Pá, mas olha, futebol gosto sempre de estar acompanhado, o futebol, as notícias, música, pá, sempre, eu sou saudosista dos anos 80, 90. Claro. Porque hoje em dia, pá, um gajo ouve muita, mas é porcaria, pá, não percebo como é que as miudagem, eu às vezes vejo a minha filha ou ouvir a música daqueles gajos que parece, pá, que até mete nojo aqui. Nem cantam, nem falam, não nem sei o que é que cantam. eles andam a fazer ali, e elas gostam muito daquela porcaria. Eu sou saudosista desse tipo de música, pronto, Yeah. sempre adorei, epá, e vou continuar a adorar. Epá, ler não sou muito de leitura, para mim a leitura é os jornais. Ainda sou daqueles que leio os jornais, há muita gente que coisa que já é mais coisa e tal. Sim, claro. Pá, pois tem outra coisa, realmente com estas tecnologias, meio volta ao Facebook para ver o que é que se passa, porque há muita gente que mete no Facebook e um gajo vai vendo algumas coisas e tal, mas geralmente é jornais, é ligar televisão, é notícias e desporto. Lá, uma vez ou outra vejo um filme, mas geralmente os gajos mandam os filmes que a gente já viu. Aliás, pronto. Ou então Gostei de ver no Natal, Paulo sozinho em casa. Foi a tua primeira vez este ano, não é? Pá, é verdade, foi a minha primeira vez. Pá, Este ano, Dessa maneira. Olha, tu tens algum lema de vida, não? Opa, olha, eu vou muito por aquele falecido, pá, que era um comediante, sabes? E que dizia assim, o Raul Sonato, faça o favor de ser feliz, pá, é o que eu acho mais importante. E é aquilo de que tudo, digo pá. sempre aqui também. Agora, Porque o resto, pá. resumindo, e vamos então às 5 perguntas que te vou fazer, com respostas duas, estamos mesmo quase a terminar, e para que sabemos um bocadinho mais dos teus gostos, ok? Perguntas e respostas. A situação. Portanto, a primeira, feijoada ou a sorda? Feijoada. Feijoada, muito bem. Praia ou serra? Pá, eu gosto mais de praia. Pois, também trabalhaste ao pé dela, não é? Também está no coração, não é? Agora, cerveja ou vinho? Epá, aí já é difícil, mete as duas, pá, porque isso não é hipótese, não há hipótese fogueio. Podes pôr as duas, não há qualquer problema. Não há hipótese fogueio. Não. Olha, bicicleta ou a pé? Eu também gosto das duas, é engraçado. Eu gosto de andar de bicicleta, já não ando há muito tempo, obviamente, mas também sempre gostei de andar a pé. Opa, não vou optar por mais porque é mesmo assim. Uhum. Agora, dar ou receber? Epá, eu sempre fui uma pessoa mais de dar. Não ligo tanto ao receber. Aliás, vou-te contar peripécias que faziam no Natal, as minhas filhas, este ano não fizeram, mas era a família toda e era o amigo secreto. Sim. Epá, obviamente, pá, depois de me ter divorciado, não é? Claro. Pá, não achava muita piada Fazerem uma pessoa fazer isso, pá, comigo, pronto, mas eles continuaram a fazer.
Obviamente calhava-me sempre certas pessoas que as outras não calhavam, ou seja, a minha ex-mulher e o companheiro nunca me calhavam porque eles retiravam logo isso, não é? Claro. Porque senão, depois podias oferecer uma prenda que era nada, não é? E era chato. Mas calhavam outras pessoas, pá. E eu andava sempre com preocupação com isso, de ir buscar uma prenda adequada, não sei o quê. A mim, geralmente, até me calhava o meu cunhado por afinidade, o Zé Martins, que as prendas dele nunca apareciam, pá. Eu também nunca ligava, não apareciam. Mas nunca aparecia aquilo, não havia hipótese. Portanto, mas eu sempre fui... Mais de dar do que receber. Eu sempre gostava de comprar, aliás, e isto as minhas filhas sabem isso. Mesmo que havia qualquer coisa, eu gostava de comprar, e depois fazia assim, a minha filha estava com uma amiga e eu comprava um chocolate para ela e comprava um chocolate para a amiga, porque acho que a amiga também tinha direito a comer, não era minha filha, mas não interessa, claro. Sempre fui um bocado assim disso, não, a gente o que é que gosta? Olha, gosta de ver as outras pessoas contentes, pá. E nós ficamos felizes por elas estarem contentes. Eu acho que é muito importante isto na vida, hoje em dia, que é muito complicado, pá. Olha, eu vou-te contar aqui uma peripécia só para tu veres. Foi há 2 dias atrás, ou o quê? Parei ali nas bombas em cima, no Loreto. Veio um sujeito que eu não conhecia de lado nenhum. Você podia-me dar uma ajuda? Se souber o que é. É que o meu telemóvel é de carregamentos, e o carro avariou-se, eu precisava de ligar para a seguradora e não sei o quê. Não. Tal. Eu não consigo mandar lá nenhum. O gajo agradeceu-me, não sei o quê. Se fosse outra pessoa, se calhar era capaz de virar a cara e mandar embora. Pois, ainda hoje em dia que há essa situação de ligar para números diferentes e depois isso andar agora aí um vício que é, se a gente ligar, depois vem cá e rouba, não sei o quê, essas... E agora vou-te contar só uma que te esqueci de falar, que eu costumo ir às feirinhas sem regras. O teu hobby. É assim, ainda ontem estive ali em Santa Clara, mas vou-te contar uma peripécia só que mais pessoas também não merecem. Uma vez estava em Mira e tinha o carro todo carregado para vir embora. E estava lá uma caminhonete que não pegava. De um sujeito também que lá estava. Você que o caralho, tal, eu tenho aqui cabos. Descarreguei o carro todo porque os cabos estavam no fundo naquela porta. Saquei os cabos, encostei o meu carro, pus a carrinha a trabalhar. Olha que ele nem é obrigado disso, pá. Há pessoas do caralho, não é? Para tu teres as 2 experiências. Eu também tenho essa experiência. Tenho essas experiências muito vim todo feliz da vida, desenrasquei. Muito piores. Mas há muito pessoas. Piores. E um gajo olha para isto e às vezes há pessoas que não merecem, que às vezes um gajo fala, mas eu não estou à espera que a pessoa seja assim ou seja assado. Geralmente, aliás, eu sempre disse, eu às vezes até estou sujeito a levar uma facada ao caralho, porque se vir alguém na rua, eu paro para ajudar. E estou sujeito a isso, mas não vou deixar de ser o que sou. Pronto, é assim. E agora, para conhecer-me ainda mais, diz-me uma paixão tua. Paixão? Não, eu neste momento a minha paixão são as minhas filhas, são as 4 filhas que eu tenho, E o medo? Claro, E o medo? Medo, olha, eu neste momento nem medo de morrer eu tenho, Luís, não, nem sou supersticioso, nem nada, não tenho assim receios dessas coisas, o que é que acontece, olha, eu costumo dizer, viver o dia a dia. Viver o dia a dia e logo se vê, não vale a pena pensar nessas coisas. Bem, que é desgastante. Um hobby. Os hobbies já te disse que era as feirinhas sem regras, que é um grande hobby. O outro é um bocado mais dispendioso, que é o placar. Jesus. É um estudo que os gajos fazem e depois chega ali e lerpa. Tens esse hobby. Esse é caro. Esse hobby é caro, pá. Esse hobby é caro. Atenção que eu não sou daqueles malucos. Pronto, és meio maluco, então. É o hobbyzinho daqueles de fazes 5 placares no Orito e o caralho, não há cá por malucos, mas anda a fazer o estudo das equipas, só que às vezes as equipas, esta ganha de certeza, então vai lá uma chumbada e o gajo fica doente. Olha, e um sonho? O que é que gostavas ainda de fazer? Já não estou muito para sonhar, pá. Eu já durmo mal até. Não, olha, eu neste momento não tenho, como é que eu tenho de dizer, não tenho grandes objetivos. Obviamente, olha, um sonho se calhar que eu gostasse mesmo era
Mas já é difícil nesta altura era conseguir ter a sorte de adquirir uma vivendazinha e que ficasse depois para a página X, mas passar o resto da vida ali sossegadamente e sem stress nenhum. E com elas. Pois, porque com elas eu estou sempre... mas estou dizendo com elas a convivência. Até o Natal foi passado em casa da minha mais velha. Portanto, não. Eu nesses problemas, mas gostava de ter assim e depois dizer assim, olha, isto é para vocês fazerem o que quiserem, pronto. Mas eu acho que isso ainda era mais o meu sonho, mas é difícil, nem Euromilhões, nem aquela... Mas não estejas a contar com Euromilhões, pois não, tu já jogas Euromilhões há mais de não sei quantos anos que aquilo existe, não é? E agora o Eurodreams e o cara, esse é que é o sonho, o Eurodreams, vai-se isso é que era. Olha, eu joguei no outro dia com o meu cunhado, saiu 5 euros, estás a ver? Olha, eu não. Vou ter que jogar outra vez. Também é uma chave e acabou. E eu no outro dia também joguei e acho que ainda não vi o prémio, mas já acho que temos 3 meses para, já lá vai 4, 6 meses e nem vou ver, vou deitar aquilo fora porque senão ainda tenho algum ataque cardíaco. Mas eu acho que o primeiro que se realizou saiu um sujeito qualquer. O primeiro sim. Olha, e agora, queres fazer alguma pergunta a mim? Ou tens alguma coisa em mente? Mas espera aí, queres? Ou então... Posso fazer uma pergunta? Então deixa-me só fazer aqui, deixa de lançar aqui a vinheta. A pergunta é... Então vá. É uma pergunta simples. Estás a gostar de fazer isto ao pessoal todo? Olha, estou a adorar. Isto enriquece-me os meus conhecimentos e como pessoa, porque eu não fazia ideia de, por exemplo, de onde é que tu nasceste, de onde é que a pessoa vem, e eu estou a conhecer as pessoas mais que eu convivi durante a minha juventude, ao longo da minha vida, mas era sempre na brincadeira ou no trabalho, e a história delas não conhecia. Isto está-me a enriquecer muito e estou a conhecer muitas pessoas e estou a adorar isto. É muito, muito fantástico. É muito bom mesmo. E agora, para terminar, eu vou-te fazer a última pergunta. Sentes-te realizado? Sim, tem parte. Podia ter feito algo melhor, não é? Mas em parte sim realizado. Acho que não me arrependo nada do que fiz, tirando aquela parte que já te disse, não é? Claro. Obviamente podia ter avançado mais e se calhar, mas não vale a pena uma pessoa estar a olhar para o passado. Neste momento, olha, é o que é e a gente vai vivendo na boa, sem stress. Para mim é o ideal neste momento. Sabes que quando eu tive o ABC, a minha vida passou toda pela minha cabeça num flash. Sim. No caminho de Penacova para Coimbra. É uma coisa que uma pessoa não... Eu nunca imaginei que isso me viesse a acontecer. E passou-me tudo. E eu vou assim... Não há problema. E eu vou assim, esta gaita está-me a acontecer. Ora bem. E fizeste mas vi tudo, olha, só daqui a pouco tanto já fui, não interessa. Claro. Mas já revivia praticamente as coisas todas, no repente, que é uma coisa, faz um bocado de confusão. E agora mesmo, uma mensagem que queres deixar ao pessoal? A mensagem para mim, eu acho que vai mais para os mais novos, Claro. não desistam daquilo que querem, procurem sempre aquilo que vocês querem, nunca desistam, façam isso, que as coisas acontecem. E assim terminamos mais uma conversa no podcast do Tolu. Espero que por vocês na próxima semana. Até lá, sejam felizes.